nós recentemente o enviamos para lá, e ele está fazendo um trabalho lá, missionário mesmo, levantando uma igreja, começando do zero. Já está trabalhando no hospital, já está trabalhando numa rádio, é um jovem muito dinâmico, muito artístico, né? E ele veio aqui a São Paulo, está comigo na minha casa. Também tem outro pastor do Paraná em casa, e se reuniu hoje com alguns pastores lá na zona sul de São Paulo. E assim é a obra de Deus. Depois de amanhã eu viajo para o Paraná por terra. Vamos em 3 casais de pastores e mais 2 irmãos. Vou fazer uma confraternização com os nossos pastores ali do Paraná e do norte do Paraná. Depois por terra vou para Cidade do Leste, no Paraguai. De lá viajo com os pastores nossos para Assunção. Lá vamos ter uma confraternização com as nossas igrejas e pastores de Assunção e da região. E volto no domingo por terra para a Cidade do Leste. Vamos ter uma reunião, culto. Vamos ordenar alguns servos de Deus em Cidade do Leste. Depois volto por terra até Paraná e depois venho para São Paulo. Realmente, irmãos, este final de ano talvez seja um dos mais cansados da minha vida. Realmente, todo o meu trabalho, esse ano eu fiz 21 anos, nós tivemos 21 anos da igreja aqui e 23 anos de ministério. E pela primeira vez eu me sinto bastante cansado de viajar, de estar para lá e para cá, e aeroporto, e voa para cá e voa para lá e vem para cá, e prega espanhol, e prega inglês, e prega aqui, prega lá. E realmente eu estou ficando cansado, estou pedindo a Deus forças. Aí eu fui pedir ao Senhor um descanso, e Ele falou que não, né? Então Ele falou: você vai descansar um mês e depois vai voltar mais forte ainda. Então eu conto com as orações dos irmãos, porque o trabalho está sendo árduo, mas muito abençoado por Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. E estar aqui com os irmãos realmente é um privilégio, uma alegria, uma festa no Senhor. Eu trago ao apóstolo e à bispa um grande abraço da minha esposa. Infelizmente ela está em casa trabalhando, está terminando um trabalho que ela precisa fazer para a escola teológica. Ontem, domingo, nós tivemos um culto pela manhã. Sábado teve a formatura das escolas teológicas, a apresentação da escola de artes. Foi o dia inteiro, ela trabalhou o dia inteiro, de manhã até a noite, e ela estava muito cansada e não se sentia bem. Mando um abraço para eles e a todos os pastores. Então recebam um abraço da minha esposa, que gostaria muito de estar aqui, mas realmente, né, irmãos, ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, mas eu quero, mas o Senhor nos dá força. Amém. O Senhor nos dá forças. Amém. O Senhor nos fortalece. Amém. O Senhor nos leva para lugares mais altos. Amém. E o Senhor tem uma dimensão maior para nós de vida, de poder. Amém. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido mais força, mais poder, em nome de Jesus. E eu quero justamente falar alguma coisa sobre isso com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Eu quero ler uma passagem muito conhecida de todos nós, compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração há tempos atrás. E o Senhor me deu essa palavra para que eu levasse a sua igreja onde eu fosse. E aqui eu estou outra vez, em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa
nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendiga o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória a Deus. Que seja essa palavra não apenas uma promessa, mas uma verdade em nossas vidas. Que o Espírito escreva em nossos corações, em nossas almas, esta verdade, ó Deus, e que ela seja transformada numa vida de poder e autoridade. Que o Senhor traga através dessa palavra restauração, cura, renovação. Renova as nossas forças, Pai. Renova as forças daquele que está cansado, daquele que está, ó Deus, preocupado, daquele que está desanimado, aflito, afligido pelas dificuldades, as lutas do ministério, na família. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai trazer essa renovação em nossas vidas hoje. Nós cremos, Pai. Já te agradecemos, Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém. 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 Essa passagem fala dos atributos do nosso Deus, de quem Ele é. Ele é eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Ele tem toda a sabedoria e Ele fortalece, e Ele dá forças. E aqui diz que aqueles que confiam nesse Deus, que tem essas qualidades e esses atributos, também serão gente poderosa, gente diferenciada, gente que vai acima da média, gente poderosa nessa terra. Isso que está dizendo a passagem, que aqueles que confiam nesse Deus eterno, poderoso, insondável, cheio de sabedoria, que não se cansa, também será gente que viverá acima das nuvens, acima da média. Será gente que corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Será gente poderosa nas mãos de Deus, gente que vai voar como as águias. Isso é, gente que vai viver acima de circunstâncias e de situações difíceis. Gente, a palavra mediocridade significa não ser bom nem ruim, algo sem relevo, alguém que não se compromete, alguém medíocre, alguém que anda em cima do muro, alguém que transita por dois caminhos, alguém que é morno, não é frio nem quente, é alguém que está na média, sim ou não? Aí eu me lembro que Jesus diz assim, que a palavra diz assim, que em Cristo nós somos vencedores, amém? Amém. Não, diz que nós somos mais do que vencedores. Isso é, ser um vencedor é alguém que está na média. Ser um vencedor qualquer um pode ser, mas quando você é mais do que vencedor, é quando você está acima da média. Então, eu entendi algo, que quando Jesus Cristo disse que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundante, o Senhor Jesus estava falando de uma vida acima da média. Jesus Cristo abomina uma vida medíocre. E um homem espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não podem ser pessoas que vivem na média. Tem que ser gente que vive acima da média. Tem que ser gente poderosa nessa terra. O grande problema da igreja hoje é que a igreja pensa que para ganhar o mundo, ela tem que descer ao mesmo nível do mundo e andar e transitar na mesma dimensão que o mundo vive e transita. Mas aqui a palavra de Deus diz que aqueles que
confiam no Senhor é gente que vive acima da média. É gente diferenciada. É gente poderosa. Aleluia. Aleluia. Sair da mediocridade, irmãos, é saber, é entender que com Cristo eu posso ir além dos meus próprios limites. Isso é, não há limites para quem confia no Senhor. E agora eu entendo o que o apóstolo Paulo disse quando ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Posso todas as coisas, mas alguém que me faz viver, que me eleva, que me levanta acima da média. Diga comigo: quero viver acima da média. Quero que o meu ministério seja acima da média. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, para viver acima da média, eu preciso ser uma pessoa que tem dinheiro, que tem heranças e qualquer coisa assim. Vamos ver o exemplo de alguém que tomou a decisão de não viver na média, que não viver na circunstância em que todos estavam vivendo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 7. Apaga o celular, irmãos. Vamos apagar o celular, porque agora quem vai falar conosco é o Senhor Jesus. Amém? Eu sempre digo na igreja lá: não, pior que o celular está tocando e está na mão dele, ele está vendo, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Depois eu que sou velhinho, né? Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Vamos ler o versículo 7, uma passagem muito conhecida de todos também, que diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esse tempo em que Deus fala com Elias era um tempo de muita fome e de muita seca. Havia muita necessidade. Todo mundo estava passando necessidade. Todo mundo estava sem ter o que comer. Faltava água, faltava alimento. Era uma situação geral, e Deus manda Elias ir a uma situação menos improvável ainda, a ir se encontrar com uma viúva. Se havia uma situação generalizada de fome e necessidade, uma viúva era alguém que estava vivendo ainda pior
do que qualquer outra pessoa que estava passando necessidade. Não preciso dizer que naquela época as mulheres, e principalmente uma viúva, era uma pessoa abandonada, uma pessoa que não tinha com quem cuidasse dela, uma pessoa que não tinha como trabalhar. Agora, Deus manda Elias ir a uma situação difícil e encontrar uma situação completamente improvável, e é às vezes assim que Deus permite que a nossa vida chegue a situações drásticas, dramáticas, para poder, irmãos, levar-nos a uma dimensão maior de ministério e de autoridade e de unção. Aleluia. Porque tudo na tua vida tem um propósito, irmão. E então Elias vai e encontra essa mulher, e essa mulher estava procurando uns gravetinhos para fazer um fogo e fazer a última refeição, um pequeno bolo para ela, para o seu filho, para morrer. Você conhece a história. E Elias então diz para ela: então se faz o seguinte, vai lá, faz um bolo e traz para mim. Traz para mim. E aqui está o segredo da história, de que quando nós entendemos e tratamos de colocar nas mãos do Senhor aquilo que queremos ver acontecer, e não tratar de nós mesmos fazer as coisas acontecerem pela nossa própria força e pelo nosso próprio entendimento, é quando nós vamos ver o poder de Deus acontecer. Quando chegaram para Jesus e disseram: Senhor, temos 5.000 pessoas, temos aqui 3 pães e 2 peixes, o que fazemos? E o Senhor disse: dá para mim, dá aqui para mim. E depois ele devolveu. Quando ele devolveu, foi que multiplicou. Aleluia. Glória a Deus. Sim ou não? Não multiplicou antes. Multiplicou quando ele devolveu, quando ele abençoou. E é assim que acontece com os nossos dízimos e as nossas ofertas, irmãos. Na verdade, eu descobri uma coisa. Deus me deu uma palavra em Mateus capítulo 6, versículo 33. Imagina, depois de tantos anos pregar Mateus 6, 33, diz assim, que diz lá Mateus 6, 33, irmãos: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como eu tenho estudado e pregado sobre o reino de Deus já durante vários meses, eu descobri que essa passagem fala sobre a prioridade do reino de Deus, que há uma prioridade no reino de Deus, e que muitas pessoas, por não terem prioridades em Deus estabelecidas, elas não conseguem ser fiéis ao Senhor. Entende? Porque quando o Senhor Jesus está dizendo, quando você coloca em primeiro lugar o reino, tudo aquilo que você precisa para sobreviver, porque essa passagem está falando sobre sobrevivência. Aleluia. E o grande problema do povo de Deus, irmãos, não é que eles não querem ser fiéis, não é que eles querem roubar a Deus, não é que amam ao Senhor, não é que não querem obedecer, amam ao Senhor, mas não conseguem ser fiéis, porque suas prioridades estão equivocadas, porque colocam a sua prioridade na sua sobrevivência e não no reino. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo, quando você colocar sua prioridade no reino de Deus, tudo que você precisa para sobreviver virá na tua vida. Aleluia. O grande problema é que a prioridade de muitos filhos de Deus ainda é trabalhar para sobreviver, e você não deveria se preocupar com isso. Você deve trabalhar para viver para Deus. Por isso, quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você faz é o quê? Tirar para Deus o que é de Deus. Por quê? Porque quando você tira o que é de Deus, você entrega para Deus, Ele abençoa o restante que ficou. Porque o dinheiro está nas mãos de um Deus chamado Mamon. E toda maldade nessa terra acontece por causa do dinheiro. O dinheiro sem Deus é maldição. O dinheiro com Deus é bênção. Aleluia. Então o que acontece, irmão? Quando você dá o seu para Deus,
Quando você tira o primeiro para Deus, Deus abençoa o restante. Deus tira a maldição de Mamon, e então aquilo se multiplica. Mas você vai ver, só vai ver isso acontecer quando você primeiro temer a Deus. Temer a Deus antes de temer a empresa de cartão de crédito, antes de ter medo da empresa de luz e de água, você temer ao Senhor. Porque tem cristãos, infelizmente, que tem mais medo da empresa de água, de luz, de cartão de crédito, do banco, do que de Deus. Agora não vou falar sobre isso, né? Voltemos à viúva. Aí, essa mulher, ela tinha a opção de dizer assim: não, eu vou fazer para um bolo ou um pão para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer, e ponto final. Como é isso? Vou levar para você? De jeito nenhum. Ela tinha a opção de aproveitar os últimos momentos da vida dela, porque afinal ela estava vivendo o que todo mundo estava vivendo, mas ela tomou a decisão de crer na palavra de Deus, através dos seus profetas. E a Bíblia diz assim: creem nos seus profetas e vocês prosperarão. Ela vai e faz um bolo, traz ao profeta. Ela volta para dentro de casa, vai para a panela, tem mais farinha e tem mais azeite. Ela faz o bolo para ela, faz comida para ela, para o filho come, volta na panela, tem mais farinha e tem mais azeite. Ela faz bolo para a família inteira, volta na panela, tem mais farinha e tem mais azeite. Ela faz comida para o bairro inteiro, volta na panela, tem mais comida e tem mais azeite. Oh, glória! Posso contar para os irmãos inúmeros testemunhos da minha vida. Quando eu e minha esposa, minha filhinha de 1 ano e meio, partimos do Brasil para a América Central, Guatemala, e viver literalmente pela fé. Literalmente. Há 24 anos atrás, um país que vivia uma situação muito difícil, muito complicada. Pobreza, violência e tudo o que você pode imaginar. E Deus nos leva para lá, para viver ali durante 3 anos, confiando e dependendo dele. Eu posso contar inúmeras histórias, mas posso contar também recentes. Como Deus é poderoso, como Deus está no controle de todas as coisas. E entenda uma coisa, irmãos: a moeda corrente no reino de Deus não é o dólar, não é o euro, não é o real. A moeda corrente no reino de Deus é a fé. E se eu tiver fé, eu não vou apenas sobreviver. Se eu tiver fé, eu viverei acima da média. Eu terei abundância. Eu terei vida abundante. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, nós recebemos um convite para ministrar na França. Há 3 igrejas francesas, não igrejas brasileiras nem latinas, igrejas francesas. E nos enviaram as passagens. Acontece que eu não tinha mais dinheiro nenhum. Eu tinha as passagens, tudo pronto, mas eu não tinha dinheiro. A minha esposa, 3 dias antes de viajar, minha esposa perguntou: nós temos dinheiro para viajar? Eu disse: não temos. Eu acho que nós conseguiremos levantar $100. $100 transformado em euro vai dar uns 60 euros por aí. Você come uma Coca-Cola e um croissant lá na França, você gasta 15 euros. Aí ela foi agora. Eu falei: filha, Deus, você já conhece a nossa vida como é que é, né? Então tá bom. 3 dias antes,